Olá, amigos aprendizes do Evangelho, no capítulo 87 de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Por que dormis? Baseado numa fala que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46, em que Jesus diz para os discípulos: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E o tópico aí, por que estamos dormindo, Apolônia? E qual o problema de dormir, né? Gosto tanto de dormir. Na verdade, esse dormir aqui que ele está falando, né? Tudo bem que os discípulos, quando ele diz isso para os discípulos, realmente os discípulos estavam dormindo, né? Dormindo fisicamente. Mas aqui ele está chamando atenção também para este dormir acordado, né? Eu acho que a gente poderia até usar. Espiritualmente, né? Dormir É, espiritualmente é o dormir acordado. exato, dormir acordado. Porque, na verdade, aqui ele chama a atenção porque ele diz assim, né, que eles dormiam de tristeza, né? O capítulo a gente convida o pessoal a ler na verdade, se a gente for parar para pensar e analisar, quando as pessoas estão muito tristes, as pessoas querem cama, né? Às vezes quer cada vez mais ficar deitado, quer ficar sozinho, quer. Então, assim, é uma dormência. É uma As entrega pessoas. perigosa, né? É uma É uma entrega. entrega perigosa, é verdade. Porque quando você se entrega nesse ponto, você pode aí levar para vários caminhos e, ainda por cima, você abre uma perspectiva de os irmãozinhos espirituais que não são lá de luz, né? Adentrar esse espaço, adentrar a tua vida e aí fazer com que a coisa vai aumentando cada vez mais esse desânimo e esta Pode voltar. está aumentando a condição de ficar cada vez mais doente, entrar em uma depressão e se ficar isolado cada vez mais. E aí, assim, desenvolver doenças físicas neste momento é muito perigoso, né? Às vezes há pessoas até que chegam a óbitos em função dessas tristezas, né? E aí, nesses momentos, as pessoas não fazem as orações, né? Neste momento, quando as pessoas às vezes comentam assim: ah, Deus esqueceu de mim, ah, Deus não existe, ah, rezar para quê? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Enfim, tem várias falas, né, que a gente escuta das pessoas e que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, assim, é nesses momentos, né? Jesus sabia que ele ia passar pela crucificação. Ele tinha este conhecimento, e nem por isto ele ficou lá esperando que a coisa fosse acontecer. Não, ele saiu, foi fazer as orações, foi se ligar, né, com um plano maior, foi pedir ajuda, pedir força, pedir coragem para enfrentar as situações do qual ele estava passando. E aí é que a gente precisa prestar atenção, né? Ele, inclusive, nesse capítulo, ele fala que há muitas religiões do qual o pessoal fala de Jesus, fala do Cristo, mas como que se fosse um Cristo que está muito longe da nossa vida, né? É como que se fosse um símbolo, né? Uma figura distante, né? Que na verdade, quando alguns pastores, né, alguns padres falam a respeito de Jesus, ele não vivencia este Isso. cristianismo, né? E aí, até chegar o momento do desencarne, e aí as pessoas, quando passa para o lado de lá, vê que não é esse morreu e acabou, né? Só que aí a gente vai chorar muito, né? A gente vai entrar em desespero, a gente vai, enfim.
Então, ele disse: para quem está ainda na carne, para quem está aqui vivo, encarnados, vamos fazer a nossa parte. Vamos estar próximo de Jesus. Vamos conhecer Jesus. Vamos entender qual foi os ensinamentos que Jesus nos trouxe e praticar esse bem, né? E aí isto vai fazer com que a gente esteja mais perto de Jesus ou vivenciando este cristianismo e não é que quem não faz isto não tem a proteção divina, não, não é. Mas até se ligar, né? Até o cara descobrir, falar, poxa, tem um cara aí que a gente pode se ligar e a gente poderia melhorar essa condição. Até o cara lembrar disso, já foi, já sofreu muito, né? Então, por isso que as orações elas são extremamente importantes, porque é como se eu chamasse Jesus e a espiritualidade para estar convivendo comigo, né? E aí, às vezes, as coisas podem se transformar um pouco mais fácil. Não é isso, Olivia? O que você completa? É isso aí. Pensando que, fazendo paralelo dessa situação aí, de quando Jesus já sabia, né, que ia ser morto, e não só Jesus, né, porque Jesus já tinha anunciado isso, mas que os discípulos souberam, é o tipo de tipo assim, é uma situação em que usualmente se diz, poxa, que tem justificativa para se ficar triste, para se vivenciar essa tristeza, mas o Emmanuel está chamando atenção aqui para a gente usar o paralelo desse momento de Jesus, que a gente nunca se acomode diante de nenhuma das situações, sejam situações que parecem sem saída, desesperadoras, e depois ele ainda pula para o outro lado, né, fora essa etapa de tristeza e de desesperação, as outras situações que também nos deixam acomodados, que são as distrações aqui do nosso mundo de encarnados, para que justamente, como você falou, a gente não, depois da morte, não chore de forma tardia. Porque, poxa, não é que é tarde demais no sentido de não tem mais jeito, porque nós que somos reencarnacionistas sabemos que a oportunidade se renova. Mas aí, mais uma encarnação se foi. Perdemos mais uma oportunidade se a gente não ficar atento agora. E vai ficando cada vez mais difícil, assim, com os avanços tecnológicos que a gente tem na sociedade, com o compartilhamento de informação que a gente tem no mundo, né, com a internet, fica cada vez mais fácil a gente se distrair das nossas obrigações espirituais. E as distrações são tantas que a gente acaba ficando até distanciados da dor do outro. Mesmo É, com tanta divulgação, e que isso poderia aproximar quem pode ajudar daqueles que precisam de ajuda, as outras coisas acabam nos distraindo muito. E aí a gente fica em vigilantes e acabamos dopados. O Haroldo se refere assim, aqui ele chama de sonâmbulos. Então a gente fala do que o Cristo fez, mas assim, como quem repete o que não está sentindo. É falar por falar, não está verdadeiramente vivenciando, e nem sentindo de verdade, está só repetindo. E aí a gente vai levando as encarnações, sem realmente nos transformarmos internamente, sem realmente ficarmos atentos, ficarmos despertos, acordados, né, enquanto estamos aqui na caminhada, para toda a transformação espiritual que é necessário, para toda a reforma interior que todos nós precisamos vivenciar. É mais um exato. alerta. Por que afinal que a gente está dormindo? Alertar para a frase: "Orai e vigiai". Precisamos estar atentos na nossa caminhada em todos os momentos. Não estamos aqui em vão, né, temos um objetivo. Exatamente, exatamente isso. E aí, né, fica assim, umas perguntas, né? Por exemplo, o que eu já me transformei? O que eu mudei por Cristo, né? Quais foram as minhas mudanças? Se há, se não há, dá tempo ainda. Vamos lá, gente, vamos correr atrás, vamos buscar, vamos, sabe? Eu vou. Então, Apolônia, a gente tem que se transformar num beato? Não, Não. não é isto, né? Jesus, ele também participava de situações familiares, com os amigos,
E ele foi um espírito de mais luz que passou aqui, né? Entendeu? Então, assim, não é que a gente vai ficar a vida toda, o dia inteiro fazendo isto, mas a gente tem que fazer também. Até porque em todas as nossas situações do cotidiano, mesmo as situações de descanso e de distração entre amigos, a gente continua sendo cristão, a gente continua, devemos continuar exercendo o evangelho despertos, né? É só Exato. assim, participa de tudo isso, vivencia a vida na carne, sem dormir, né? Sem cochilar, É espiritualmente falando. exatamente isto. É isto. É isso, E então bom, vamos lá para o nosso momento de compartilhamento de energias, também perceber tanta energia boa que nos rodeia, que nós podemos aproveitar para o nosso próprio refazimento interior, para curar os buraquinhos que vão se fazendo em nossa alma, buraquinhos de dor, buraquinhos de distração, para que, sempre vigilantes, possamos lembrar que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, disposta a nos ajudar, desde que a gente permita, desde que a gente vire essa maçaneta interna. Então, cumprimentamos os mentores do Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho que nos acompanham nestes estudos e, inicialmente, vibremos por nós mesmos para que possamos permanecer atentos e vigilantes em todas as situações, em todo o nosso tipo de vivência no cotidiano, seja em casa, no trabalho, na rua, nas escolas, que nós possamos também vibrar por todos aqueles que convivem conosco nesse dia a dia, dentro dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, no nosso trajeto de todo dia, que possamos passar pelas pessoas deixando marcas positivas, que possamos ser para essas outras pessoas com as quais convivemos um ponto de luz, um alicerce de transformação, de exemplo, que possamos vibrar por todos os nossos vizinhos, mentalizando o nosso bairro, a nossa cidade toda iluminada, o nosso estado e finalmente cobrindo todo o nosso querido Brasil em luz, para que todos os lares, em especial aqueles que se encontram em desequilíbrio, possam receber essa luz de carinho, de paz, de amor, que todos os corações sonolentos, todas as mentes que estão cochilando possam despertar, despertar para as realidades do Evangelho, que nós possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em dor, desespero, em sofrimento físico ou espiritual ou mental, que possam sempre buscar um ponto de apoio, seja na religião, sejam pessoas próximas, para que transformem, para que seja o ponto de despertamento, para que o desespero e a dor não aumentem. Que possamos vibrar especialmente pela nossa cidade de Brasília, por todas as pessoas relacionadas com a gestão pública, com os três poderes que governam o nosso país, para que haja, sobretudo, amor e justiça, sempre andando lado a lado, para transformar os corações de todos aqueles que se encontram envolvidos em decisões importantes para o nosso Brasil, para a nossa querida população. Essas mesmas vibrações nós expandimos para os outros países no nosso querido globo terrestre, mentalizando assim essa bola que é o planeta Terra, toda cheia de luz, onde os pontos de sofrimento possamos imaginar como pontos escuros, em que as borboletas do símbolo da nossa casa se desprendem para ir despejar um pouquinho de luz, luz de transformação, luz de despertamento, luz que leva a energia de esperança em dias melhores que com certeza virão. Essas vibrações se expandem também para os desencarnados, para todos aqueles que se encontram perdidos, desesperados, em sofrimento, e também aqueles que ainda se comprazem no mal, para que chegue logo o momento do despertar. Assim vibremos, por fim, para que a espiritualidade amiga utilize essas nossas energias para levar onde for mais necessário, que possamos continuar em sintonia, para que sejamos sempre instrumentos da paz do Cristo, sempre despertos para quando a espiritualidade precisar de nós. Que assim seja, graças a Deus. que assim seja. Até a próxima semana. Até a próxima.